Enquadrando o Tradutor é um programa de entrevistas da pós-graduação em Estudos da Tradução da Universidade Federal de Santa Catarina. Cada edição do programa vai contar com a presença de um tradutor. Nossa convidada de hoje é Susana Laches. Susana é professora de Língua e Literatura Alemã na Universidade Federal Fluminense. Seu livro Walter Benjamin, Tradução e Melancolia, foi agraciado com o Prêmio Jabuti em 2003. E em 2004, seu livro João Guimarães Rosa e a Saudade foi também indicado ao Prêmio Jabuti. Desde 2006, coordena com Andréa Lombardi o grupo de pesquisa Viagens entre Literatura e Cultura, que tem como interesse aprofundar os estudos sobre as relações entre a literatura brasileira, literaturas estrangeiras e a teoria da tradução. Susana publicou traduções de textos de autores de língua alemã, como Sigmund Freud, Franz Kafka e Walter Benjamin. Em seus estudos, ela busca interligar literatura comparada, crítica literária e teoria da tradução a partir do exame das relações entre literatura, subjetividade e memória. No campo da literatura brasileira, dedica sua reflexão à obra de autores da modernidade, entre os quais Guimarães Rosa e Haroldo de Campos. Sua pesquisa atual está voltada para a tradução dos diários de viagem de Franz Kafka. Professora Susana, muito obrigado por estar conosco, por aceitar o nosso convite. É um prazer e uma honra tê-la aqui conosco. Eu é que agradeço a oportunidade de falar aqui e ter uma interlocução maior com toda a comunidade da UFSC. Professora Susana, a nossa primeira pergunta é sobre o seu interesse pela tradução. Você poderia nos contar como ele surgiu? Olha, como tudo na vida da gente, ou a maior parte das coisas que importam na vida da gente, o meu interesse pela tradução, eu creio que surgiu na minha infância, quando eu me interessei por arqueologia. Eu recebi um livro de arqueologia do meu pai e eu queria ser arqueóloga. Eu era fascinada pela Pedra de Roseta. Eu acho que essa é uma parte responde parte à questão. O outro aspecto que com certeza tem um papel importante na minha trajetória e meu interesse pela tradução é o amor que eu sempre tive pelo estudo das línguas estrangeiras. Eu sempre gostei, eu estudei na escola quando criança, escola francesa, e logo me interessei pela língua. Eu tive inglês já naquela época, não era comum. Quando criança eu gostava muito, depois na adolescência eu comecei a aprender alemão. Enfim, meu pai fazia muita questão que aprendesse alemão, minha mãe era de origem alemã, tinha um contexto favorável a esse aprendizado de outras línguas. Acho que, vamos dizer assim, uma raiz longínqua é essa que depois continuou a minha vida toda, né? Nos meus estudos de colégio eu fiz tradutor e intérprete como formação profissionalizante. Depois na faculdade eu escolhi isso, fiz letras, tradutor e intérprete no Rio Grande do Sul, na PUC do Rio Grande do Sul. Então eu muito cedo já me defini relativamente cedo profissionalmente por essa área de estudos, vamos dizer assim. Qual foi o primeiro trabalho encomendado que teve influência sobre a sua trajetória como tradutora? Olha, meu primeiríssimo trabalho pelo qual recebi uma pequena remuneração foi a tradução de uma norma técnica DIN sobre corpos de prova para testes de cimento armado para engenheiros. Eu era professora de inglês e dava aula para um grupo de engenheiros, e eles tinham essa norma em alemão e queriam traduzir. Eu nunca vou esquecer dessa experiência, que me mostrou algo que depois aprendi com Paulo Ronen na faculdade, que é essa necessidade que o tradutor tem de conhecer o assunto do texto que ele está traduzindo de uma forma muito concreta, muito prática. Então eu tive que entrar no laboratório dos corpos de prova, a engenheira me mostrou, porque se eu fosse fazer uma tradução de gabinete munida apenas de dicionários, claro, não existia internet naquela época, eu tinha uma chance muito grande de traduzir de forma completamente equivocada. Então, essa necessidade de vivenciar, né, pelo menos alguns aspectos daquele tópico, aquele tema do texto que você está traduzindo, isso me sensibilizou
para também um aspecto fascinante da tradução, que depois eu vim estudar como um aspecto que um Austin, um filósofo, falou que é quando dizer é fazer, né? Esse aspecto que traduzir é uma performance, né? É fazer algo, né? Como escrever também é fazer algo, né? Essa dimensão do agir, eu acho fascinante, né? Você disse que a sua primeira experiência remunerada foi uma tradução técnica. E quanto às traduções literárias, propriamente ditas, como é que foi o seu começo com elas? Olha, eu fui iniciada no ofício da tradução por um grande amigo que por algum tempo foi também editor, foi professor, foi também meu orientador de doutorado, que é o Arthur Nestrovsky. E ele chegou ao Brasil a um certo momento com seu doutorado feito nos Estados Unidos e entrou na universidade e ao mesmo tempo trabalhava como editor da editora Imago. E ele começou a produzir uma série de coleções, né, editoriais dentro da Imago ligadas ao estudo da literatura. E um desses volumes que ele publicou era um conjunto de ensaios acadêmicos sobre James Joyce, River Run. E ele, por assim dizer, me obrigou a traduzir um ensaio sobre Joyce do inglês. Né? Naquela ocasião ainda era uma tradução em inglês e foi uma boa experiência porque foi uma iniciação, né? Eu não tinha prática e tinha vantagem também que ele era muito hábil como tradutor e revisor. Então, assim, me mostrou, né, as revisões e eu fui aprendendo, né, porque a tradução é um ofício que precisa ser aprendido, né? O Paulo Ronen dizia que um tradutor a tradução é uma das profissões que demanda mais tempo de formação, quase uma vida inteira. O melhor tradutor é aquele de 90 anos, né? Porque é um trabalho bastante que exige uma experiência de vida e de linguagem muito grande. E esse foi o primeiro, e depois veio ele me encomendou também ainda na Imago a tradução em 2 volumes da correspondência de Freud com o psicanalista húngaro Sándor Ferenczi. Fiz em parceria, uma parte da tradução foi Cláudia Cavalcante que fez, outra parte fui eu. Isso foi uma experiência também muito interessante, porque traduzir uma correspondência não é simples, porque você tem que se inteirar sobre aspectos, as lacunas dessa correspondência, o que aconteceu naquele contexto, a que os correspondentes se referem. Então esse lado da tradução que te obriga a fazer uma pesquisa mais aprofundada, porque a correspondência ela logo te coloca diante dessas lacunas de informação, né? Enfim, uma outra experiência que foi marcante para mim foi de um fracasso. O mesmo Arthur me encaminhou para uma tradução de Benjamin na LPM. Eu era muito nova e estava começando a estudar a obra de Benjamin. Já tinha lido muita coisa, já conhecia, e eram uns ensaios sobre Brecht. E eu traduzi tudo, só que eu demorei o triplo do tempo. A editora desistiu de mim e eu tenho até hoje os manuscritos, aliás, datiloscritos em casa. No meio tempo, essa obra foi traduzida com muita competência pela Cláudia Abelin, uma bela edição, que saiu também. Enfim, mas isso faz parte, né, de uma trajetória, do aprendizado, também os fracassos, aqueles desafios aos quais a gente não consegue corresponder. A vida é assim. Você disse que foi um fracasso, porém ficou conhecido no meio acadêmico justamente pela tradução de Walter Benjamin. Qual a influência desse autor na sua trajetória acadêmica? Enfim, evidentemente que eu não desisti da obra do autor, eu desisti apenas naquele momento daquela tradução, né? E o meu interesse só fez crescer a partir dali, tanto é que posteriormente, depois
assim chamado por mim chamado fracasso, eu fiz os meus estudos de doutorado justamente sobre a teoria da tradução do Walter Benjamin. E eu continuo a me dedicar ao estudo da obra dele, para além desse projeto atual de estudo sobre a obra de Kafka. Eu continuo com meus estudos, com as leituras da obra de Benjamin, que são uma obra extensíssima, pequena parte dela foi traduzida para o português, mas uma grande parte não foi. Inclusive nós temos um projeto aí com a colega Maria Aparecida Barbosa de realizar algumas traduções do Benjamin crítico de literatura, de resenhas, da atividade de jornalismo cultural, literário dele, que é todo um universo enorme. Enfim, ele era um autor que foi também leitor de Kafka e tem um ensaio conhecido sobre a obra de Kafka, que é até hoje um marco na literatura secundária sobre Kafka. Enfim, é um autor que sempre presente na minha reflexão sobre a literatura. Professora, o seu estudo sobre a teoria da tradução de Walter Benjamin recebeu o Prêmio Jabuti. Qual o papel de todo o circuito de publicação e divulgação da literatura para o trabalho do tradutor? Olha, eu cada vez mais me convenço da importância do trabalho dos editores não apenas para divulgação e de um aspecto comercial da literatura, mas para a própria concepção da literatura de uma determinada época e para a própria configuração das obras literárias. O papel dos editores é, a meu ver, subavaliado. E o caso de Kafka mostra muito bem como que teve a obra publicada recentemente em sucessivas edições, inclusive com toda uma polêmica em torno dessas diferentes publicações ao longo do tempo. Cada vez mais, e eu acho que a obra de Kafka é paradigmática desse fator crucial do papel dos editores, do editor na constituição, inclusive formal, e eu creio que se pode ir mais longe, formal no sentido estético, né? Inclusive o bom editor, ele influi, a gente pode ver pela correspondência dos autores com os editores, ele influi no próprio desenho da obra, e isso é muito descurado socialmente, em termos de estudos acadêmicos, é muito, a não ser no circuito estrito, talvez, dos estudos de editoração, se sabe, mas o editor é uma figura de sombra, e na verdade ele é muito mais importante e decisivo do que se pensa. Seu projeto atual envolve, entre outros, a tradução dos diários de Kafka. Poderia falar um pouco mais sobre esse trabalho e qual a relação dele com a sua tradução de O Desaparecido? Claro. Naturalmente que aquela primeira tradução que eu fiz de um texto de Kafka, que é o América, que é também o primeiro projeto de romance de Kafka, que nunca foi publicado e que ficou em estado de rascunho de projeto, como todos os romances dele, aliás, né, são apenas fragmentos de romance. O trabalho atual se desdobrou daquela tradução, daquelas primeiras reflexões, porque naquele trabalho eu realizei uma reflexão que justamente levava em conta, inclusive na prática mesmo da tradução, essas sucessivas camadas de trabalho de editores sobre a obra de Kafka, porque a obra de Kafka foi, em sua maior parte, não foi publicada em vida, foi publicada póstumamente, os diários também, e hoje em dia se vê, toda a bibliografia secundária mostra o quanto esses diários eram verdadeiramente um laboratório de experimentação do escritor, inclusive vários textos
menores, contos, narrativas breves estão incrustadas nas páginas dos diários, que por sua vez faziam parte de conjuntos de cadernos. Então hoje em dia nós temos até uma edição histórico-crítica que é facsimilar, que mostra como ao mesmo tempo num caderno tem anotações de diários, tem a narrativa na colônia penal, tem outros textos de caráter íntimo, jornal íntimo, de diário íntimo, e tudo isso é parte de um conjunto. Então, hoje em dia, por exemplo, essa edição histórico-crítica, que é uma edição super bem cuidada por filólogos do mais alto nível, ela é facsimilar e ela tem descrições do estado do manuscrito. Ela chega a esse nível de detalhe. E esse tipo de reflexão e de material editorial, de suporte da obra dele, me fez fazer uma tradução em que eu incorporei, por exemplo, trechos que no manuscrito se encontram, ou datiloscrito, riscados, né? De acordo com o que me permitiu o editor brasileiro, né? Ficou em nota de rodapé, eu queria colocar dentro do texto, mas eu também não descurei das alterações que foram feitas pelo primeiro editor de Kafka, que foi o amigo Max Brod, que fez uma edição que deveria agradar ao público da época, que era um público mais, não era tão vanguardista e não ia suportar uma obra tão fragmentária, pelo menos se supõe que não iria, e ele fez algumas correções, alguns ajustes, acréscimos ou elimina, censura em algumas partes, e eu tentei, graças também a uma outra edição da obra de Kafka, que é uma edição bastante respeitável, que é a edição crítica da obra de Kafka, que consiste dos textos estabelecidos e de um aparato de notas descritiva. É um imbróglio bastante grande, né, essa sucessão de edições. De qualquer forma, eu tentei filtrar dessas edições aquilo que poderia ser interessante para a tradução do texto desaparecido. E da mesma forma, minha preocupação atual é tentar entender como nos diários essa articulação entre o rascunho e um texto publicável que não foi publicado pode se dar, como isso pode ser fixado, né? Como um texto que na verdade não tem um estabelecimento editorial tão estável pode ser traduzido para uma outra língua. Muito obrigado, professora Suzana, pela participação no nosso programa. O Enquadrando o Tradutor termina aqui e agora vocês ficam com a leitura do trecho inicial do livro O Desaparecido, ou América, traduzido pela professora Suzana. Eu é que agradeço a todos aqui pela oportunidade de falar novamente e até uma próxima. Als der 17-jährige Karl Rossmann, der von seinen armen Eltern nach Amerika geschickt worden war, weil ihn ein Dienstmädchen verführt und ein Kind von ihm bekommen hatte, in dem schon langsam gewordenen Schiff in den Hafen von New York einfuhr, erblickte er die schon längst beobachtete Statur der Freiheitsgöttin wie in einem plötzlich stärker gewordenen Sonnenlicht. Ihr Arm mit dem Schwert ragte wie neuerdings empor, und ihre Gestalt wehten die freien Lüfte. Quando Karl Rossmann, jovem de 17 anos que fora mandado para a América por seus pobres pais, porque uma empregada o seduzira e tiveram um filho seu, entrou no porto de Nova York, a bordo do navio que já diminuía sua marcha, avistou a estátua da deusa da liberdade, que há muito vinha observando, como que banhada por uma luz de sol que subitamente tivesse se tornado mais intensa. O braço, com a espada, erguia-se como se tivesse recém se elevado, e em torno de sua figura sopravam os ares livres.